Bom dia. As we bilingual people sometimes say. Como nós bilíngues às vezes dizemos. So, I want to talk today about what you can do as father and mother Hoje eu gostaria de falar sobre o que você, como pai e mãe, pode fazer in a world that is falling apart. num mundo como o nosso que está caindo aos pedaços. But you should not think that this does not apply to you Mas você não deveria pensar que isso não se aplica a você. if you are a child or a teenager, Se você é uma criança ou um adolescente, isso se aplica a você também. or if your children are grown, Ou se os seus filhos já são crescidos, or if you've never had children. ou se você nunca teve filhos. All the principles that I'm going to be talking about today Todos os princípios sobre os quais eu vou falar hoje are principles that can apply to everyone in every situation. são princípios que se aplicam a todos em todo tipo de situação. But I'm going to be speaking mostly directly to parents who have children still at home. Mas eu vou falar mais diretamente com pais que ainda têm os seus filhos em casa. When we look around at the world that's going crazy, Quando nós olhamos ao redor para um mundo que está ficando completamente ensandecido, our temptation is to think that there's nothing we can do a nossa tentação é pensar que não há nada que nós possamos fazer sobre isso. because you want to run down to your national capital and tell them to stop it. Porque você é tentado a ir até a sua capital, até Brasília, e então apenas dizer para eles que parem com isso. Or tell the people in the media to stop it. Ou dizer para o povo da mídia para que eles parem com isso. And when you realize how bad things are, thinking like a Christian, Então, ao pensar como um cristão, você percebe o quão ruim as coisas estão, you think that there's nothing you can do. você pensa que não há nada que você possa fazer. But there is something you can do, and it is extremely potent. Mas há algo extremamente poderoso, potente, que você pode fazer. The best thing you can do for your children A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos and extended family e para sua família estendida and for all your friends e por todos os seus amigos is for the husband to love his wife é o marido amar a sua esposa and for the wife to respect her husband. e a esposa respeitar o seu marido. And in order to do this, E a fim de fazer isso, we have to be absolutely unembarrassed about the Bible. nós não podemos ter nenhum tipo de vergonha quanto às Escrituras. One of the things my father taught me Uma das coisas que meu pai me ensinou is that once I understand what the Bible is saying, é que uma vez que eu entendo aquilo que a Bíblia está dizendo, I must have absolutely no problem with it. eu não deveria ter nenhum tipo de problema com o que ela está dizendo. Another way of putting this Outra forma de falar isso is no problem passages. é que não existem passagens problemáticas. Sometimes you have a problem passage because you don't know what it's saying. Algumas vezes você tem alguma passagem problemática porque você não sabe exatamente o que ela está dizendo. But as soon as you know what it's saying, Mas tão cedo quanto você souber o que ela está dizendo, no problem. não deve haver problemas ali. Even if believing the Bible is going to bring you into a collision with the way the world thinks. Mesmo que crer naquilo que a Bíblia diz leve a você a uma colisão, a um embate com aquilo que o mundo diz. And the problem we will be facing is obvious. E o problema que você vai enfrentar aí será óbvio. I said that the best thing you can do is how the husband treats the wife and how the wife treats the husband. Eu disse que a melhor coisa que você pode fazer diz respeito a como o marido trata a esposa e a esposa trata o marido. And I also said that we are to have no problem with what the Bible teaches. E eu também disse que nós não devemos ter nenhum tipo de problema com aquilo que a Bíblia ensina. But the Bible teaches the headship of the man Mas a Bíblia ensina que o homem é o cabeça do lar and submission by the wife. e ensina a submissão da esposa ao marido. And if you find yourself getting your back up, flustered, E se você se percebe ficando um pouco incomodado com isso, that tells you that the world has been influencing you isso te diz que o mundo está influenciando você. and the world has been enticing you to start to have a problem with what the Bible teaches. E o mundo está conseguindo então fazer com que você tenha algum tipo de problema com aquilo que a Bíblia claramente ensina.
But husbands are to love their wives, Mas maridos devem amar as suas esposas and wives are to respect and submit to their husbands. e as esposas devem respeitar e se submeter aos seus maridos. Both of these actions are very good, Ambas as ações, ambas as coisas são muito boas, but they are also different. mas elas são diferentes. Men and women run on different kinds of fuel. Mulheres e homens, maridos e esposas, eles funcionam com diferentes tipos de combustível. Men and women are different kinds of cars. Eles são tipos diferentes de carro. You have to put different fuel in them. Você tem que usar diferentes combustíveis neles. You have diesel and regular. Yeah. Men are diesel cars, women are regular. Homens são carros movidos a diesel e mulheres são a gasolina. If you put the wrong fuel in the wrong car, it's not going to go well. Se você colocar o tipo errado de combustível no tipo errado de carro, a coisa não vai funcionar. So, a husband is to love his wife, Então, o marido deve amar a sua esposa and the wife is to respect her husband. e a esposa deve respeitar o seu marido. And the children are watching. E as crianças estão todas assistindo. They are learning how to be a man, Eles estão aprendendo como ser um homem, or they are learning what kind of man they should want to be with. ou estão aprendendo que tipo de homem eles querem estar. Or they're learning how to be a woman, Ou as meninas estão aprendendo como ser uma mulher, or they're learning what kind of man they should want to be with. e elas estão aprendendo com que tipo de homem elas gostariam então de se casar, por exemplo. So, the world is going to tell you that you are all messed up. Então o mundo dirá a você que você está todo bagunçado. If you try to do this, they will most certainly shame you. Se você tentar fazer isso dessa forma, certamente o que eles tentarão fazer é te envergonhar. And if you have no problem passages, E se você não tem nenhum tipo de passagem que é um problema para você, then you will just laugh. então você só vai dar risada. You say, I'm throwback to ancient centuries, Vamos dizer que você está preso em séculos atrás. and you say that I'm not modern and I'm not enlightened. Você diz que eu não sou uma pessoa moderna, não sou uma pessoa iluminada, esclarecida. You tell me that I'm not a feminist, Você me diz que eu não sou um feminista. but I tell you that I'm happy and you're not. Mas eu posso dizer para você o seguinte: eu estou feliz e você não. I'm contented and you're miserable. Eu estou contente e você sente-se miserável. And that's what it means to be absolutely unembarrassed. E isso é o que significa não ter vergonha, não ter problemas. So I want to talk for a minute about what respect is and what love is. Então eu gostaria de falar por um momento sobre o que é amor e o que é respeito. When a man is loving his wife the way Christ loved the church, Quando um homem ama a sua esposa da maneira que Cristo amou a sua igreja, he is being masculine. ele está sendo um homem masculino. And masculinity is the glad assumption of sacrificial responsibility. E a masculinidade é assumir alegremente o fazer sacrifícios, o sacrificar-se. And femininity is the glad responsiveness to that initiative. E a feminilidade é a alegre resposta a esse sacrifício. When we do this, we are doing what God says to do. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou fazer. And it works. E funciona. Now, you might say, but I know a lot of conservative Christian families where it doesn't seem to be working. Bom, você pode dizer assim: eu conheço um monte de famílias cristãs, são conservadoras e essa coisa não parece que está funcionando, não. And I want to explain to you why, in those instances, it's not working. E eu quero explicar para você por que naqueles casos isso não está funcionando. This illustration is one that I use in all my pre-marriage counseling. Essa é uma ilustração que eu uso muito comumente nas minhas classes de instrução antes do casamento pré-marital, Before the wedding, antes do casamento, when one man who is a sinner marries a woman who is also a sinner. quando um homem que é um pecador está casando-se com uma mulher que também é pecadora. How on earth are we going to manage that? Como é que a gente vai lidar com isso? So the illustration I use is this. Então essa é a minha ilustração. Imagine two houses side by side, Imagine duas casas, uma ao lado da outra.
and the houses are almost identical. Essas casas são praticamente idênticas. The families are Christian families. Ambas as famílias são cristãs. The husbands are good friends and work at the same company. Os dois maridos, eles são bons amigos, eles trabalham na mesma companhia. The wives are good friends and work in the same homeschool co-op. As esposas também são amigas e elas participam juntas do mesmo co-op. They both drive the same kind of car. Eles dirigem o mesmo tipo de carro. They have the same number of kids. Eles têm o mesmo número de filhos. Like 5. 5, por exemplo. That's Fair enough. fair enough. É bom bastante. So they have that number of kids. Eles têm então um número de filhos. And one house is clean, immaculate. E uma casa está limpa, ela é imaculada. And the other house is cluttered, full of debris. E a outra casa está uma baderna cheia de bagunça. Now, what is the difference between the two houses? Qual é a diferença entre as duas casas? The difference is not how many t-shirts get put on in the morning. A diferença não é quantas camisetas são colocadas, são usadas pela manhã, Because that's the same. porque é o mesmo número de pessoas. It's not how many breakfast bowls are used in the morning. Não se trata de quantas xícaras foram usadas no café da manhã, Because that's the same. porque é o mesmo número. It's not how many shoes are kicked off by the door or not. Não se trata de quantos tênis foram deixados ao redor da porta, Because that's the same. porque é o mesmo número. One house is cluttered and the other house is picked up and clean because of when things are picked up. Uma casa está uma baderna e a outra está organizada a resposta para isso é porque por causa de quando uma das casas organiza as coisas. In the clean house, someone uses a breakfast bowl, puts it in the dishwasher, and then leaves. Na casa que está limpa, a pessoa usa um prato, por exemplo, então ela o limpa, ela coloca na lava-louça e depois o guarda. In the cluttered house, they push it to the center of the table. Na casa que está bagunçada, eles empurram o prato para o meio da mesa. 2 days later, someone moves it to the end of the counter. Então 2 meses depois alguém pega e coloca isso no final do balcão. 1 day later, someone industrious pushes it toward the sink. Depois alguém que é um pouco mais engajado coloca o prato dentro da pia. Then someone puts it on top of the pile in the sink. Então alguém vai lá e coloca o prato em cima da pilha de pratos que está na pia. And then they say, I'll get to this on Saturday. Então ele diz o seguinte: bom, eu vou resolver isso talvez no sábado. Things get dirty in the two houses at the same rate. As coisas ficam sujas em ambas as casas com a mesma constância, They don't get clean at the same rate. mas elas não são limpas com a mesma constância. Now, I use this illustration with a family, with a couple that is about to get married. Então eu uso essa ilustração com um casal que está prestes a se casar. And I tell them that in 5 years, E eu digo para eles então que em 5 anos, your marriage is going to be one of those two houses. o seu casamento, eu digo a eles, será uma dessas duas casas. Your relationship is going to be one of those two houses. O seu relacionamento será como uma dessas duas casas. It's either going to be picked up or it's going to be cluttered. Ou ele estará organizado ou estará uma baderna. In the illustration, the breakfast bowl and the shoes kicked off, those are sins. Na minha ilustração, os pratos sujos, os tênis jogados por aí, esses são os pecados. And so, what do you do to pick up the clutter? Então, o que você faz para organizar essa bagunça? The Bible teaches that you confess your sins. A Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados. 1 John 1:9 tells us this. 1 João 1:9 nos diz o seguinte: If we confess our sins, se nós confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just to forgive us our sins Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados and to cleanse us from all e nos unrighteousness. purificar de toda a injustiça. If you confess your sins to God and to one another, Se você confessar os seus pecados para Deus e um ao outro, your home and your relationship will be warm and accepting. o seu relacionamento será um relacionamento de aceitação e um relacionamento agradável, Because it will be characterized by humility. porque ele será caracterizado pela humildade.
So we have to understand why we're tempted to not do this. Agora eu vou explicar por que nós somos tentados a não fazer isso. We like to tell ourselves, well, we're only human. Nós gostamos de dizer para nós mesmos, bom, eu sou apenas um ser humano. That explains how the bowl got dirty, Bom, isso explica como a louça fica suja, but it doesn't explain why you never rinse it. mas não explica por que você nunca lava. We all know what it is to be surprised by something and lose our cool. Todos nós sabemos o que é ser surpreendido por alguma coisa e perder a paciência. We weren't expecting it, we were surprised, and we lost our cool. Nós ficamos surpresos, nós ficamos espantados e de alguma forma nós perdemos o controle. We have an idiom, lost the bubble, but Okay. doesn't mean that. A bolha estoura. So, what happens after that is that when you refuse to seek forgiveness, Então, o que acontece após isso, quando você se recusa a pedir perdão, a buscar o perdão, that is a different thing altogether. essa é uma coisa completamente diferente. It's a different thing because it's simply pride. É algo diferente porque se trata simplesmente de orgulho. Let's say everything is crazy and hectic and mom snaps at the kids. Vamos dizer, por exemplo, que as coisas estejam uma bagunça, está tudo uma baderna, e a mãe, de repente, então tem um acesso com as crianças. Or let's say one of the kids is exhibiting bad manners at the dinner table Ou digamos que uma das crianças está tendo um mau comportamento à mesa de jantar. and dad is really harsh with him. E o pai, então, é bastante duro com ele. That reaction is understandable and you could say very human. Essa reação, você pode dizer que é muito compreensível e é bastante humana. But to sit there 10 minutes after that and refuse to apologize Mas ficar sentado lá 10 minutos depois e se recusar a pedir perdão is not merely human, but diabolical. não é praticamente humano, é algo diabólico. That's how the devil thinks. É assim que o diabo pensa. Everybody knows what you just did. Todo mundo sabe o que você acabou de fazer. Let's say your 12-year-old son was trying to balance peas on his knife. Vamos dizer, por exemplo, que o seu filho de 12 anos ele está tentando equilibrar ervilhas no seu garfo. A reasonable experiment. How, Um experimento bastante razoável, convenhamos. and let's say dad just lands on him. E vamos dizer que o pai, então, de repente, apenas vai para cima dele. Why did dad land on him? Por que o pai foi duro assim com ele? Because what he was doing, balancing peas on his knife, was bad manners. Porque aquilo que ele fez, ficar tentando balançar, equilibrar as ervilhas no garfo, é um mau comportamento. I see. And biting someone's head off at dinner is not bad manners? Mas dar um tabefe na cabeça do menino na mesa de jantar, isso não é um mau comportamento também? The father's teaching everybody that if you can get away with it, bad manners are what we do. O que o pai está ensinando nesse caso para a criança é que se você consegue escapar, se você não tem consequências por seu mau comportamento, então está tudo bem você fazer isso. We are often teaching something completely different than what we think we're teaching. Nós geralmente ensinamos coisas completamente diferentes do que nós achamos que estamos ensinando. Let's say you have a toddler in your home Digamos que você tem uma criança na sua casa and you have not baby-proofed your house yet. e você ainda não preparou a sua casa e deixou ela pronta para uma criança, ela não tem todas as proteções necessárias. And you have a nice vase on the coffee table. E você tem então uma mesinha de centro e você tem um vaso muito bonito ali. And the child crawls over to the coffee table, rocking it, and then reaches for the vase. Então a criança vai até a mesinha de centro, ela começa a balançar a mesa e estica a mão para pegar o vaso. And let's say mom freaks out E a mãe então perde a cabeça, and grabs the child and pulls him away. cata a criança então e tira a criança dali. She thinks that she's teaching the lesson, respect all vases. Ela acha que ela está ensinando a seguinte lição: respeite todos os vasos. But what she's really teaching is, in this house, you should freak out when you don't like something. Mas o que ela está realmente ensinando é o seguinte: nesta casa você deveria ter um acesso quando você não quer que alguma coisa seja feita. And the children will learn this lesson. E as crianças vão aprender essa lição.
Now, if this sort of thing is routine in your home, Então, se esse tipo de coisa é comum, é rotineira na sua casa, then your home is that cluttered house with all the debris. então a sua casa é como aquela casa da ilustração, a bagunçada, cheia de sujeira. And when it gets to a certain level, people are tempted to just give up. Então, quando isso chega a um certo nível, a uma certa altura, as pessoas tendem a desistir. So, let's say you have, in America, many homes have what is called a fright room. Fright room. I'll explain in a minute. Okay. Nos Estados Unidos é muito comum nós termos um quarto específico. Oi? Quarto do pânico, desculpe, um quarto do pânico. So, it's a room where you just throw everything in there. Então esse é um quarto que você simplesmente coloca as coisas lá dentro. And then the level of junk grows over the years. Então o número de coisas lá dentro, de bagunça lá dentro, ele só aumenta com o passar dos anos. And you finally resolve, I'm going to do something about that room. E de repente você decide, tá na hora de eu fazer alguma coisa com esse quarto. Then you open the door and stare at the pile. Então você abre a porta, você olha para a pilha de bagunça. And then you shut the door and pray for a fire. Então você fecha a porta e ora por um incêndio. There's nothing I can do. Não há nada que eu possa fazer aqui. But there is something you can do. Mas existe algo a ser feito. So if you have been a Christian for 15 years, Se você é um cristão já há 15 anos and you've not been confessing your sins to God, e você não tem confessado os seus pecados a Deus, or if you've been married for 10 years, ou se você está casado há 10 anos and you've not been confessing your sins to God and to one another, e você não tem confessado os seus pecados a Deus e um ao outro, then your relationship is that fright room. então o seu relacionamento é como esse quartinho da bagunça. And you don't know where to start. E você não sabe por onde começar. So what do? O que fazer então? We come up with very excuses. Let me start with this. We come up with different excuses for not doing what we need to do. Em primeiro lugar, nós começamos, normalmente o que nós fazemos primeiro é arranjar desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. First, we justify what we did. Primeiro nós justificamos o que fizemos. We say what I did was really right. O que eu fiz estava certo. But if it was really, really right, Mas se realmente estivesse certo, you wouldn't be talking that way to yourself. você não iria estar falando consigo mesmo nesses termos. When someone asks you a question and you tell them the truth, Quando alguém faz uma pergunta a você e você responde com a verdade, do you spend the rest of the day telling yourself that was really right? você passa o restante do dia dizendo para si mesmo, eu realmente falei a verdade. No, you only do that when it was really wrong. Você apenas faz isso quando a coisa está errada. Another thing we do is we excuse it. Outra coisa que nós fazemos é tentar dar escusas, justificativas, explicações. We say it was really wrong, but Nós dizemos o seguinte, não, foi errado, mas... it was really wrong, but she started it. Foi errado, mas foi ela quem começou. It was really wrong, but it all happened so fast. Foi muito errado, mas aconteceu tudo muito ligeiro, muito rápido. But as soon as you get to the but, Mas- it's no longer confession. Mas assim que você chega ao mas, isso não é mais uma confissão. What this means is if you start confessing your sins to God, and the husband confesses sin to his wife, and the wife confesses sin to the husband, Então o que acontece é que se você está confessando seus pecados a Deus, o marido está confessando seus pecados a Deus, a esposa, e a esposa está confessando seus pecados a Deus e ao seu marido, you are removing the central cause of friction in your home. você está removendo o principal motivo de fricção e tensão no lar. Men and women are completely different, Homens e mulheres são completamente diferentes, but that's not the cause of friction. mas esse não é o motivo do atrito. Most of that is fun. A maior parte dessa diferença é muito divertida. It's only not fun when you sin. Só não é divertido quando você peca. Men think one way, women think another way. Homens pensam de uma maneira, mulheres pensam de uma maneira diferente. This is something you should enjoy Isso é algo a ser desfrutado, in the same way you enjoy harmony in music. da mesma maneira que você desfruta da harmonia numa música. In music, one note can be completely different from another note, Na música, uma nota pode ser completamente diferente de uma outra nota,
But if both notes are on pitch, Mas se ambas estão afinadas, it's harmonious and lovely. aquilo fica harmonioso e é agradável. A man being a man on pitch, Um homem sendo um homem afinado, and a woman being a woman on pitch, uma mulher sendo uma mulher afinada, is harmonious and altogether lovely. é algo harmonioso e é algo extremamente agradável. But if the man is being masculine and singing sharp, Mas se o homem ele está sendo masculino e ele está meio alto demais o seu tom, está desafinado, and she is being feminine and singing flat, e ela está sendo feminina, mas ela está uma afinação abaixo do que deveria, there's nothing so awful on God's green earth. não há nada pior nessa terra de Deus. It's just awful. É simplesmente horrível. There's nothing better than a man and a woman walking with God and in harmony with each other. Não há nada melhor do que ver um homem e uma mulher andando em harmonia com Deus, em harmonia um com o outro. And there are few things worse than a man and a woman not walking with God and not walking with each other. E há poucas coisas piores do que um homem e uma mulher não andando em harmonia com Deus e sem harmonia um com o outro. And this is the way that we affect the world. E essa é a maneira pela qual nós afetamos, agimos no mundo. You can't make a good omelet with rotten eggs. Você não pode fazer um bom omelete com ovos crus, You can't change families on the other side of Sao Paulo. com ovos podres, desculpe. You can't change families on the other side of the city. Você You can't fix them. Ok, você não pode mudar os seus amigos ou consertar os seus amigos do outro lado da cidade. You can only fix the things within your reach. Você só pode alterar as coisas que estão ao seu alcance. And your family is within your reach. E a sua família, bom, ela está ao seu alcance. So we should start there. Então você deveria começar por ali. If we don't like how the omelet is going, Se você não, go ahead. se você não gosta de como o omelete está ficando, We should fix our egg nós deveríamos consertar os nossos ovos and not concern ourselves with what other people are e doing. não nos preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo. Now, while you're doing this, your children are watching. Agora, enquanto você faz isso, as suas crianças, elas estão observando, Your children are observing. elas estão assistindo. And they're learning many things about godly Christian living at the instinctive level. Então elas estão aprendendo muitas coisas sobre como viver uma vida cristã de uma maneira instintiva. And so we ought to be worried about our own duty station Então nós devemos nos preocupar com a nossa própria posição, nosso próprio posto, and not what millions of other Christians ought to be doing. e não com o que outras pessoas em outros postos estão fazendo, outros cristãos estão fazendo. So we need to humble ourselves Nós precisamos nos humilhar before God, nos humilhar diante de Deus, and if necessary, humble ourselves before our husband or our wife. e se necessário devemos nos humilhar diante da nossa esposa ou do nosso marido. Now, we live in a time that has a bias toward covering women's sins. Agora, nós vivemos hoje em um mundo que é inclinado a cobrir os pecados das mulheres. It is rare, even in evangelical churches, Mesmo em igrejas evangélicas é muito raro to hear someone preach a sermon against distinctively feminine sins. é raro ouvir alguém pregar, mesmo em igrejas evangélicas, pregar sobre um sermão sobre pecados que são distintivamente femininos. But those do exist. Mas eles existem. The whole world knows about male sins. Todo mundo, o mundo inteiro sabe sobre os pecados que os homens cometem. One, because they're so obvious. Um motivo para isso é porque eles são óbvios. Almost everybody in penitentiary is a man. A maior parte de todos os encarcerados são homens. A man's sins are kind of out there. Os pecados de um homem geralmente são bastante expostos, bastante evidentes. But a woman's sins can be just as destructive, only slow motion. Mas os pecados das mulheres, eles podem ser tão destrutivos quanto, mas eles acontecem como que em câmera lenta. And so we all need to learn the lesson Então nós precisamos aprender uma lição. that we are responsible. I've been talking about how you're responsible in your own family first. Eu estou falando aqui, lembre-se de que você deve ser responsável pela sua família primeiro, But the principle goes even earlier, mas o princípio encontra-se ainda antes disso. starting with the individual. Antes da família, começa com um indivíduo. There's a book I enjoy very much. Há um livro do qual eu gosto muito,
not by a believer, não foi escrito por um cristão, which you can tell from the title, o que você sabe disso pelo próprio título do livro. which is called the Devil's Dictionary. O livro é chamado O Dicionário do Diabo. It was written by a 19th century humorist Foi escrito por um humorista do século XIX, named Ambrose Bierce. cujo nome é Ambrose Bierce. This is his definition of a Christian. Essa é a definição que ele apresenta para um cristão. Christian, noun. Cristão, substantivo. Someone who believes the New Testament is a divinely inspired book É alguém que acredita que o Novo Testamento é um livro divinamente inspirado, admirably suited to the spiritual needs of his neighbor. incrivelmente adequado para as necessidades espirituais do seu próximo. I want you should go first. Eu quero que você faça. Você deveria ir na frente. But the prayer should always be, Lord, change me. Mas a nossa oração deveria sempre ser: Senhor, muda a mim. Start with me. Comece comigo. And then the family, as the family is learning humility, the family can say, Lord, start with us. Então a família, conforme as coisas começam a mudar, a família pode orar: Senhor, faça algo em nós, comece conosco. And then they find a congregation of like-minded people and they can pray together, Lord, start with us. Então eles encontram uma congregação de pessoas, de cristãos com a mesma mentalidade, então eles podem orar juntos: Senhor, comece conosco. And this is how Reformation and revival proceed. E é assim que acontece reforma e avivamento. Reformation and revival is never something that starts over there. A reforma e o avivamento nunca são algo que começam lá distante. When Jesus said at the Last Supper, Quando Jesus disse na última ceia: one of you will betray me, um de vocês vai me trair, the disciples all responded properly. todos os discípulos responderam da maneira adequada: Lord, is it I? Senhor, sou eu? That's the way it should be. É assim que deveria ser. When the Lord says, if we were in the gathering and the Lord said that, Se nós estivéssemos à mesa e o Senhor tivesse dito isso, would we say, Lord, is it Andrew? nós diríamos: Senhor, será que é o André? Lord, is it Peter? Senhor, o Pedro? No. Não. No. So, what I'm driving at go ahead. O meu ponto aqui Is that basic Christianity is not the solution for our era is not some souped up Christianity. Então, a solução para o problema da nossa era não é um cristianismo que é diluído, But rather basic Christian doctrine mas sim doutrinas cristãs básicas and basic Christian living e vida cristã básica in the home. no lar. In a few moments, we'll open up for questions, but I wanted to wrap around to something I said at the beginning. Em alguns minutos nós vamos abrir para perguntas e respostas, mas antes eu quero voltar para algo que eu disse no começo. These principles obviously apply if you have little kids in the home. Esses princípios se aplicam obviamente a você se você tem crianças pequenas no lar, But they also apply if your kids are grown. mas eles também se aplicam a crianças que já são crescidas. It applies to relationships with friends at church. Isso se aplica a relacionamentos entre amigos numa igreja. It applies in your relationship in your neighborhood. Ele se aplica ao seu relacionamento com seus vizinhos na sua vizinhança. These are principles that apply everywhere. Esses são princípios que se aplicam a todo tipo de lugar. So, how do you want to do questions? Tá bom. Tá bom. Their question to you and then your answer to them. All right. Oi? Se você tem uma pergunta, gostaria de fazer uma pergunta, você pode levantar a mão e acho que o microfone vai ser levado até você. Hand up. Ah. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Bom dia. No livro Criação de Filhos do Douglas Wilson, ele traz a questão sobre criar as crianças num lar de graça ao invés de um lar legalista.
Queria que ele explicasse um pouco mais, porque algumas pessoas confundem essa criação num lar de graça com uma criação positiva, né, de permitir as crianças pecarem ao invés de realmente ser um lar misericordioso. Difference are those things and how to have like this home of mercy. Okay. So in my books, I often talk about a garden of yes. Nos meus livros, geralmente, eu falo sobre ter um jardim do sim. When God created our first parents, He put them in a garden. Quando o nosso Deus criou os nossos primeiros pais, Ele os colocou em um jardim. And it was a garden full of yes. E esse era um jardim cheio de sim. You may eat from any of the trees in the garden. Você pode comer de tudo que tem aí no jardim, todas as árvores do jardim. And it was a whole world full of yes. E era um mundo inteiro cheio de sim. The world is for you. Exercise dominion. O mundo está aí para que você exerça domínio sobre ele. There was one no. Havia um não. You shall not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. There was one prohibition, one no, in the middle of a world of yes. Havia uma proibição, apenas um não, em um mundo com sim. This shows us that the grace of God and the kindness of God has a backbone. Isso nos mostra que a bondade de Deus, a graça de Deus, ela tem uma força, estrutura, espinha dorsal. When our first parents disobeyed, the world actually fell apart. Porque quando os nossos primeiros pais eles pecaram, de fato o mundo se despedaçou. But it was not a hard command to obey. Mas não era um mandamento difícil de obedecer. Your home should be a garden of yes. It should be a pleasant place to be. O seu lar deveria ser um jardim de sim. Ele deveria ser um jardim, um lugar onde é agradável de se estar. And the no's that you lay down as a parent E os nãos que você tem de declarar como pai should have obvious good sense. deveriam fazer sentido. You should not, if your toddler wants to play on the freeway, Se a sua criança deseja brincar, por exemplo, na rodovia, you should say no. você deveria dizer não. But you should never act like the kind of parent who enjoys saying no. Mas você jamais deveria ser o tipo de pai que parece ter prazer em dizer não. You go to the grocery store and buy a pack of cookies. Você vai até o mercado e você compra então um pacote de bolacha. You bring the cookies home, Você traz as bolachas para and casa your teenage son reaches for one of them. e o seu filho adolescente então leva a mão para pegar uma delas. Your instinctive reaction is no. Se a sua reação instintiva é dizer não, I didn't buy these cookies so someone would eat them. eu não comprei essa bolacha para que alguém as coma. A reasonable question he could ask Uma pergunta razoável que poderia ser feita aí is, why did we buy them then? é, então por que você comprou? Right. Now, there are some parents who enjoy saying no Então há alguns pais que gostam de dizer não, because it builds up their sense of authority. porque isso aumenta o seu sentimento, sua percepção de autoridade. But if there's a reason, Mas se há uma razão, if mom says, I'm having a women's social here tomorrow, and I bought the cookies for the women tomorrow, se há uma razão, como por exemplo, a mãe diz, eu vou fazer um chá da tarde com as senhoras da igreja, eu preciso das bolachas para isso. that's why you can't have one, you worker of iniquity. É por isso que você não pode ter uma, ou seu homem da iniquidade. Also keep that was one of Nancy's favorite phrases to my children. Essa era uma das frases que a Nancy mais gostava que eu usava com as crianças. Depart from me, ye workers of iniquity. Afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Sense of humor, teaching them Bible verses. Então, aí você inclui nessas coisas senso de humor, ensinar a eles versículos bíblicos. But there's a reason for the no. Mas há um motivo, há uma razão para o não. You want. Here's another way of phrasing the same thing. Aqui está uma outra forma de pensar sobre essa mesma coisa. The life of the family A vida da família, ought to be get to, not got to. a vida da família, ela deve ser uma vida na qual você tem prazer, você se alegra por poder fazer as coisas e não é obrigado a fazer as coisas. So we say get to, not got to, meaning you're invited in.
Então você usa esse modo de pensar para dizer que você tem o prazer de fazer aquilo. Not you must come in. E não você tem que fazer aquilo. And you have to create the kind of climate that a normal human being would want to be in. E você deve então criar o tipo de ambiente no qual um ser humano normal gostaria de estar. Here's another illustration of the same principle for older married couples. Então aqui está uma outra ilustração do mesmo princípio agora para casais casados há mais tempo. Same principle. Mesmo princípio. Let's say your children are married and grown and live in another town. Então vamos dizer que os seus filhos já estão casados, eles já são crescidos, eles vivem numa outra cidade. And you have a holiday, the equivalent of the American Thanksgiving. Então você tem um feriado, algo parecido com a ação de graças. And your kids and grandkids come for a visit. Então os seus filhos e os seus netos vêm até a sua casa para visitar você. And they stay there for 3 days. E eles ficam lá por 3 dias. And they are packing up to go on the morning of the 4th morning. Então eles estão arrumando as malas na manhã do 4º dia. And you and your wife are standing there. Why can't you stay another 2 days? E você e sua esposa então estão lá olhando para eles e falando assim: por que vocês não podem ficar mais 2 dias? You can get off work. Você pode só não ir trabalhar. Why don't you stay another 2 days? Por que você não fica mais 2 dias? There's a thought bubble above the young couple's head. Há então um balão de pensamento em cima da cabeça desse casal. That says because of conversations like this one. Por causa de conversas como essa. Because whatever we give, you want more. Porque o que quer que nós damos para você, você quer mais. Grabby is no good. Essa coisa de quero não é bom. Have to put the mic down to illustrate. Eu vou baixar o microfone para poder ilustrar. This pulls apart. Isso se afasta, quando você puxa assim, a mão se separa. You want your family like this. Você quer que a sua família seja assim, entrosada assim. Not pulling apart. Não se afastando, mas sim unida. And if you say, I'm not pulling apart, he's pulling apart. E se você está dizendo, eu não estou me afastando, é ele que está afastando. The chances are excellent that you're both pulling apart. É muito provável que vocês dois estejam puxando para o lado contrário. If you want others in the home to give selflessly, se você quer que os outros no lar se doem a si mesmos, show them how. Mostre a eles como fazer. Demonstrate it. Demonstre. It must be easy. Deve ser bem fácil. It's because you're so upset with them for not doing it. Você está tão preocupado com o fato de que eles não estão fazendo. It must be easy, so show them how. Se é tão fácil assim, então mostre para eles como fazer. Okay, another question. Mais alguma pergunta? Bom dia. Entendendo que a igreja é nossa família, como pastores e anciãos podem auxiliar lares e famílias que não possuem uma figura paterna e até onde eles podem ir dentro da educação, auxiliando, né, as mães na educação dessas crianças? How far can they go? So the way I would answer that question is older men, family members like uncles. Então, a maneira como eu responderia isso é mais ou menos assim: homens mais velhos, como por exemplo tios, can and should step in. Deveriam tomar esse lugar. But the farther out you go into a church, mas quanto mais longe você vai numa igreja, it's not possible for pastors to fill the void. Não é possível que pastores eles supram esse vácuo. Left by an absent father. Um vácuo deixado por um pai que é ausente. They can and should provide logistical support. Eles podem e devem prover suporte logístico. But that would be things like helping with tuition. Mas isso seriam coisas como, por exemplo, ajudar com a mensalidade da escola, por exemplo. For a Christian school. Para uma escola cristã, no caso. But if you
if you attempt to have people who are not the kid's father Mas se- act like the father, Mas se você tentar fazer com que pessoas que não são o pai da criança agir como tal, it's just going to cause additional trouble, additional dislocations. isso vai acabar causando mais problemas, maiores complicações. So I would say pure and undefiled religion Então eu diria a religião pura e imaculada is to visit widows and orphans in their affliction é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições and to keep yourself unstained by the world. e manter a si mesmo limpo do pecado. And this absolutely includes single moms, E isso obviamente inclui mães solteiras. but it doesn't mean pretending that you are something you are not. Mas isso não inclui fingir que você é o que você não é. A single mom should have a supportive Christian community Uma mãe solteira deveria ter uma comunidade cristã que lhe dá suporte, that helps her out in practical ways, que a ajuda em questões práticas, but does not try to replace the missing father. mas que não tenta substituir o marido que está ausente, o pai ausente. A couple of practical suggestions. Algumas sugestões práticas são essas. Our church has a deacons fund, A nossa igreja tem um fundo diaconal. and there's a subset of the deacons fund Há uma parte, então, desse fundo diaconal that we call the Christian Education Fund, que nós chamamos de Fundo para a Educação Cristã, because we don't want any child in our church porque nós não queremos que nenhuma das crianças da igreja, to not receive a Christian education que elas não recebam uma educação cristã because of money. por causa de dinheiro. And so we provide scholarships for that sort of thing. Então nós temos um tipo de ajuda para esse tipo de situação. And if you're diligent with that sort of thing, E se você é diligente com esse tipo de coisa, the people who are disadvantaged in your congregation as pessoas que estão em uma posição desvantajosa na sua congregação, will be very aware of how much you love them. essas pessoas ficarão bastante cientes do quanto você as ama. Mais alguma pergunta? Queria pedir para o Doug dar uma palavra para casais que não podem ter filhos, principalmente no sentido de como lidar uma comunidade cristã, onde há muitas crianças, muitas mulheres grávidas continuamente, e quanto ao próprio sentido do casamento, o significado do casamento quando não há filhos. E se puder, Tiago, dar uma informação adicional para ele sobre o processo de adoção no Brasil, que é um processo muito longo, muito burocrático, se ele puder falar um pouco sobre isso. All right, so adoption is a complicated process in the States also. Então a adoção é um processo complicado nos Estados Unidos também. And the one caution I would put at the front of this would be this. E uma das advertências que eu colocaria em primeiro lugar seria a seguinte: Too many people go into adoption muitas pessoas buscam a adoção because they're trying to get something. They're trying to feed an emotional need. porque eles estão tentando alimentar ou corrigir uma necessidade emocional. But you don't want to have children or adopt children or do anything like that Mas você não quer ter filhos ou adotar filhos because you are needy. por causa da sua necessidade. You want children because you want someone to give to. Você tem filhos para que você tenha alguém para quem você possa se doar, dar de si. And it shouldn't be the kind of giving that you give to yourself by doing. Isso não deveria ser o tipo de doar que é algo que você dá para si mesmo por dar para mais alguém. One of the things that I'm going to circle back around to adoption in a minute, but Eu vou voltar para a questão da adoção em um minuto. oftentimes families say we're going to have 3 children, Algumas vezes as famílias começam e dizem o seguinte: nós vamos ter 3 filhos. and they make that decision, Então eles tomam essa decisão. and then the wife runs to an old friend in the supermarket with a little baby, Então a esposa encontra com uma amiga no supermercado com um pequeno bebê. and comes home with baby fever. Então vem para casa com febre do bebê. I want. Eu quero um.
And then, if the husband, if they're not working through this intelligently, biblically, Então, se eles não estão lidando com isso de maneira inteligente, de forma bíblica, the husband oftentimes just goes along. então muitas vezes o marido apenas vai com ela. And then what happens is you have a woman with 5 children under the age of 4. Então você muitas vezes encontra uma mulher com 5 crianças, com todas elas com menos de 4 anos, Because they weren't counting on twins, porque eles não estavam esperando por gêmeos, but God gave them twins. mas o Senhor enviou gêmeos. And then you have a situation that we are dealing with in our church where you have young moms who are overwhelmed. Então você acaba lidando com uma situação que nós estamos enfrentando na nossa igreja, que são mães, jovens mães que estão sobrecarregadas. So whatever it is you're doing, having children, spacing children, adopting children, Então o que quer que você esteja fazendo, seja ter filhos, seja estar espaçando um pouquinho os filhos, seja adoção, it should be walking the path of obedience. você deveria estar andando num caminho de obediência. Now, having said that, what do? Let's say adoption is out and you're childless. Agora, vamos dizer, o que você faz se a adoção não é uma opção, você não tem filhos, And you look around at church and there are all these little ones. então você olha ao redor da igreja e vê um monte de pequeninos. This could be an occasion for jealousy Essa pode ser uma ocasião para inveja, and envy. para inveja. Same word, sorry. Give me another one. Vamos, mais uma palavra. So what you should do is utilize that situation Então o que você deve fazer é usar essa situação as a way of exercising your gifts. como uma forma de exercitar os seus dons. If you really like kids Se você realmente gosta de crianças and you really want to bless them, e você realmente quer abençoá-las, then you can be an adoptive aunt. então você pode ser um tio adotivo. You can help parents as they take a spot in the nursery. Você pode ajudar os pais enquanto eles tomam lugar na igreja ou no berçário. Make friends with people who have children, not so that you can envy them, Faça amizade com casais que têm filhos, não para que você os inveje, but so that you can enable them, help them. mas sim para que você possa ajudá-los. One of the things that some of the young women in our church do Uma das coisas que as jovens mulheres da nossa igreja fazem, is, well, I have to explain something. eu vou ter que explicar uma coisinha aqui. In our church, the average number of children is between 4 and 6. Na nossa igreja, a média de número de filhos por casal é entre 4 e 6. And our children sit through the entire service. E as nossas crianças, elas ficam sentadas conosco durante todo o culto, toda a liturgia. And that means that a family with 5 kids sitting through the hour and a half worship service Então isso quer dizer que muitas vezes essas famílias, elas vão ficar sentadas com 4 ou 5 crianças durante toda a liturgia. their row can be kind of a rodeo. Então a fileira deles pode ser meio que uma baderna, um rodeio. And so a young college girl who loves kids Então uma jovem moça que gosta de crianças, might volunteer to sit on the other end ela pode se voluntariar para sentar na outra ponta and help maintain moral order. e ajudar então a família a manter algum tipo de ordem moral ali. And this relates to another general principle, not just with regard to children, Isso tem relação com outro princípio geral que não diz respeito apenas a isso. one of the ways you can identify your spiritual gift Uma das formas que você pode usar para identificar o seu dom espiritual is by paying attention to the things that you notice are lacking. é prestando atenção às coisas que você percebe que estão faltando. If you visit a church Se você visita uma igreja and you find yourself looking around and saying, these people couldn't organize a 2-car funeral, e se você olha então ao redor dessa igreja que você está visitando e você diz, bom, eu acho que essas pessoas aqui não conseguem organizar um simples funeral. that might mean that you have the gift of administration. Isso pode indicar que você tem um dom para administração.
Or if you thought that sermon was really lame, Se você ouve e pensa assim, bom, aquele sermão foi bem ruinzinho, that might indicate that you have a gift of teaching. isso pode indicar que você tem um dom para ensino. But too many people take the lacks that they notice Mas muitas pessoas pegam essas faltas que elas notam in order to exercise the gift of criticism. e a única coisa que elas fazem com isso é exercitar o seu dom de criticar. Instead of thinking, oh, this is where I could pitch in. Em vez de pensarem, bom, essa é algo no qual eu posso ajudar. This is where I could contribute. Isso é algo com o que eu possa contribuir. Another question. Mais uma pergunta? Bom dia. Oi? Onde? Where? Aqui da sua Ok. esquerda. Bom dia. Eu queria saber se tem um limite de nós, como pais, criarmos os nossos filhos dentro de uma bolha cristã, onde os nossos filhos se relacionam. Vou dar um exemplo pessoal. A minha filha, eu tenho 3 filhas, a mais velha tem 6 anos. Ela estuda numa escola cristã, onde os professores são cristãos, o diretor é cristão, a moça da limpeza é cristã. E então todo o círculo dela, basicamente as amizades dela, é praticamente 100% de pessoas cristãs. Eu acho isso ótimo e acredito que esse seja o propósito mesmo, mas eu acredito que vai chegar um momento da vida dela que ela vai sair dessa bolha, porque ela vai se relacionar, ela vai crescer, vai ter outras amizades. Então, assim, existe um limite em que nós pais devemos abrir essa bolha, chega algum momento que deve ser feito algo diferente, ou na medida do possível a gente tem que tentar manter ao máximo a criança dentro dessa bolha, porque o mundo fala que a gente vive dentro de uma bolha, isso não é certo, mas a gente sabe que o contexto cristão é que se a gente tem uma amizade com um não cristão é que tem um propósito de convertê-lo, de falar de Cristo, né? Eu vou dar uma resumidinha, mas eu vou comunicar isso. This is a very common question. Essa é uma pergunta muito comum. You don't want to bring up your children in a greenhouse. Sorry? Greenhouse, like for growing plants. Ok. Você não quer criar os seus filhos ou criar os seus filhos no tipo de uma estufa, Where the plant couldn't survive out of doors. de forma que ela não poderia sobreviver fora dessa estufa. The point of Christian education is to equip your children to face the world. O objetivo de uma educação cristã é equipar o seu filho para que ele possa enfrentar o mundo. And not to teach your children that they're supposed to hide from the world. E não ensinar aos seus filhos que eles devem se esconder do mundo. Generally speaking, even in the kind of environment you're describing, De maneira geral, mesmo em situações como a que você descreveu, the world will generally still have a lot of influence. o mundo ainda geralmente tem bastante influência. But the main thing you want to monitor Mas a principal coisa que você quer verificar e monitorar is not how much contact your kids have with the world, não é quanto contato os seus filhos têm com o mundo, but what that contact looks like. mas que tipo de contato é esse. So for just one example, Para dar um exemplo, let's say you have teenage kids, digamos que você tenha filhos adolescentes and let's say that your son's friends say that they would like him to go to the movies with him. e digamos que, por exemplo, os amigos do seu filho dizem que eles gostariam que ele os acompanhasse no cinema. And if you're the kind of parent that it sounds like you are, Então, se você é o tipo de pai que você parece ser, ou mãe que você parece ser, you will say something like, "What movie?" você vai dizer algo como: que filme é esse? And you will look it up and check it out. E você vai dar uma olhada no filme, vai verificar sobre o que é. And let's say it's not raunchy. Raunchy. It's not.
E digamos então que não é algo absurdo, but it's just dumb and stupid. é só algo tolo, estúpido. Stupid movie 3. Filme Estúpido 3, O Retorno. All the kids are crazy about it. Todas as crianças, todo mundo quer ver o filme. And you say, I don't want my kid watching that. E você pensa consigo, bom, eu não quero meu filho assistindo esse negócio aí. But what I would do in a situation like that Bom, o que eu faria em uma situação como essa is say, sure, go. é dizer, claro, pode ir. But what you're going to have to do tomorrow night at dinner Mas o que você vai ter de fazer amanhã à noite, durante o jantar, is I want you to give us a Christian worldview movie review. eu quero que você nos dê durante o jantar uma review do... uma análise do filme a partir de uma cosmovisão cristã. I want you to tell us Eu quero que você nos diga what the problem with the movie was. qual é o problema com esse filme. And let's say when you first look the movie up yourself, Então, digamos que na primeira vez que você olha o filme e procura sobre ele, there are websites that will count the hells and damns for you. há alguns websites que vão contar os palavrões, os expletivos que são usados. If you say no because there were these cuss words, Oi? então, por causa desses palavrões, essas palavras, but then you say, oh, you listen to me and you say, sure, go. então você me ouve e você diz, bom, tem todas essas palavras aí lá, e eu digo para ele ir mesmo assim. But your kid comes back not with a worldview analysis, Então o seu filho volta do filme, mas não com uma análise da cosmovisão, but that he went to the website to count the cuss words. porque ele foi ao website e ele viu a quantidade de coisas que tinham lá. Which is not thinking like a Christian. O que não é pensar como um cristão. So you live and learn, Então você vai aprendendo and a few months later, e alguns meses depois, he asks, can he go out with the kids to see Stupid Movie 4? e ele pergunta de novo, pai, eu posso ir assistir o filme Estúpido 4? You would say no. E você diria, não. And he would say, why not? What's wrong with the movie? Ele diria então, pô, por que não? Qual é o problema com esse filme? You say, I know nothing about the movie. I just know that there was something wrong with your last movie review. Eu não sei se tem algum problema com o filme, mas eu sei que existe um problema com a análise que você faz do filme, com como você consome o filme. I don't want you to simply have Christian standards. Eu não quero que eles apenas tenham padrões cristãos. You say to your children, Você diz ao seu filho, I want your Christian standards to collide with the world. eu quero que os seus padrões cristãos entrem em colisão com o mundo. I want to hear the collision. Eu quero ouvir o barulho. I want to see the sparks. Eu quero ouvir as faíscas. And when that happens, E quando isso acontece, then you're ready to be unleashed. então você está pronto para ficar mais solto, mais livre. And so you want a Christian school Então você quer uma escola cristã that is aware of the responsibility that Christian parents have in this regard. que está ciente da responsabilidade de pais cristãos com respeito a isso. So, for example, at Logos School in Moscow, Então, por exemplo, a escola Logos em Moscou, in the senior year, there's an apologetics class. para os mais velhos existe uma classe, uma turma de apologética. And in the apologetics class, they bring in guest speakers, atheists. Então, nessa classe de apologética, eles trazem convidados para falar, até mesmo ateus. And we say, here are the Christian kids, atheist. Ele fala para os ateus, bom, aqui estão as crianças cristãs. Have at 'em, they will have questions for you. Então, fala aí e eles vão ter perguntas para fazer para vocês. And you can see the interaction and the collision in a controlled environment. Então, você pode ver a colisão, esse contato num ambiente que está controlado.